Alô, caríssimas irmãs e queridos irmãos. Iniciemos nossa reflexão de hoje, como de costume, aconchegando-nos confortavelmente e posicionando as nossas águas sobre a mesa. Após todo esse período de longa convivência entre nós, estudos e trocas de vibrações amigáveis, causa-nos alegria constatar que poucos se afastaram, com a maioria preferindo seguir adiante, entendendo, evidentemente, que esse trabalho não é de nossa autoria, mas daqueles que nos inspiram e orientam. Renovamos nossa rogativa ao Mestre e aos mentores, para que a cada dia possamos nos tornar mais receptivos e que o nosso entendimento seja aprofundado a cada estudo. Vamos colocar nossas almas em recarga espiritual através da manutenção da nossa confiança em Deus em um patamar inabalável. Abençoe, Senhor, a nossa reunião, que ela transcorra num clima de fraternidade e amor. Permitais que humildemente possamos iniciá-la, contando como sempre com a vossa coordenação geral, que assim seja. A página que iremos estudar está no capítulo 17 do Evangelho, intitulado Sede Perfeitos. Veremos hoje o item 11, que encerra esse capítulo, cujo título é Cuidar do Corpo e do Espírito. Vamos à leitura. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações
que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem a independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos, se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Perdão. Assim disse Jorge, espírito protetor, em Paris, 1863. Passemos agora ao nosso humilde comentário adicional. Todos somos cônscios da importância do nosso corpo físico para o sucesso das nossas encarnações. Corpo são, mente sã, já dizia um ditado antigo. Desde a fecundação, inicia-se um processo de forte simbiose entre o espírito e a matéria, a tal ponto que nos confundimos com o próprio corpo. É comum referirmos-nos a nós como se fôssemos somente o corpo físico e aos nossos espíritos como se fossem eles um personagem externo e coadjuvante. Quando a identificação correta deveria ser assim: eu sou o espírito que anima esse corpo físico, que a mim me serve temporariamente. Mas, independentemente da semântica envolvida na definição de nós mesmos, todos os amigos espirituais, incluindo o espírito do Jorge, que explanou essa lição de hoje, nos recomendam que velemos o máximo cuidado para com o nosso vaso carnal. Como estamos interligados átomo a átomo com o nosso corpo, torna-se quase impossível que problemas do espírito não afetem a nossa saúde física e vice-versa. Como explana a lição, não devemos agir como materialistas, priorizando e cultuando exageradamente o corpo com sacrifício dos equilíbrios emocional e espiritual. Nem o contrário, como agem os ascetas, que imaginam que aniquilando-se o corpo, a alma se eleva. Nenhuma dessas duas situações extremadas é salutar para a nossa paz. Manter o nosso corpo sadio garante equilíbrio orgânico e oxigenação adequada, evitando o enfraquecimento de nossas defesas cerebrais. Por isso, todos os doentes, num cômputo assim geral e lógico, deveriam ser corporalmente tratados com remédios recomendados pelos médicos
e espiritualmente pelos mentores, sob a supervisão geral do nosso Jesus. A ciência cada dia se afina mais com os conceitos espíritas que assim recomendam. Muitos médicos já têm administrado remédios bioquímicos conjuntamente com orações e passes magnéticos. E muitas pesquisas conclusivas sobre a eficácia de se tratar simultaneamente o corpo e a alma têm sido ratificadas. Em futuro próximo, médiuns, rabinos, pastores, padres e oradores, todos aqueles que levem o auxílio espiritual às pessoas, estarão oficialmente atuando em hospitais e outros locais onde se promova a recuperação da saúde humana. Porque ninguém é saudável sem paz de espírito. Outra postura que se avizinha como uma visão de futuro, focada na espiritualidade de cada um, é aquela em que o doente tenta isolar os problemas físicos do espiritual, mantendo-se em paz, mesmo que o corpo esteja aniquilado e sofrido. Mas enquanto esse patamar não chega ou não é alcançado integralmente, oremos e peçamos ajuda sempre que nos sentirmos anormais, não importando se o enfoque é corporal ou espiritual, pois ambos devem ser tratados adequadamente. Mas cuidado com as falsas conclusões. Uns dizem: Jesus cuida de mim, por isso não preciso de médicos. A esses relembramos que, se Deus permitiu que a profissão médica fosse disseminada entre nós, é exatamente porque ela é relevante para a saúde da população. No outro extremo estão os hipocondríacos com mania de doença, que ao menor vestígio de sensação desagradável, correm para os médicos ou para os centros espíritas, ou para ambos para se tratarem, sem primeiro fazerem uma autocrítica das possíveis causas. Esses normalmente nem chegam ao final dos seus tratamentos anteriormente recomendados e já estão novamente visitando aqueles que eles julgam que irão contribuir para o seu processo de cura. Essa insegurança extremada leva fatalmente essa pessoa a uma infelicidade contínua, pela sensação de fraqueza e impotência que nutre constantemente. No entanto, todas as soluções desembocam numa única sugestão cabal, que é o desenvolvimento de uma fé inabalável no Mestre, que sempre afirmou que ela cura todos os males. Doenças fazem parte do nosso cotidiano provacional. Mas se encaminhamos soluções médicas e espirituais, baseadas na fé de que tudo passa e que Jesus não nos desampara, nossos amigos espirituais inspirarão médicos e religiosos a encontrarem uma solução que melhor se adeque às necessidades daquele momento, encurtando a perpetração da doença. Na nossa fé em nós, em Deus e em Jesus, estão os encaminhamentos mais perfeitos para todos os nossos problemas. Muita paz.
Vamos agora fluidificar as nossas águas, estendendo as mãos na direção delas e fixando os nossos pensamentos no Mestre Divino, para que façamos por merecer que os compostos adequados às nossas necessidades sejam devidamente dosados, transformando essas águas em remédios poderosos contra toda ordem de distúrbio que possa eventualmente nos assolar. Água fluidificada em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Aproximamo-nos do final da nossa reunião de hoje, com votos de que todos estejam gozando de perfeita paz individual e de uma harmonia familiar estável. Aproveitamos o ensejo para renovarmos a nossa gratidão a todos os amigos espirituais que conosco colaboraram, e em especial ao Cristo Jesus, ao qual dirigimos o nosso sincero agradecimento pelos influxos positivos carreados pelas vossas divinas bênçãos. Imploramos humildemente a permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se agora a nossa corrente de amor fraterno. A fé firme promove um passo gigantesco na direção da libertação definitiva. Até o próximo encontro com Jesus.